Fala galera, como é que vocês estão? Eu sou o Jean, fotógrafo e criador de conteúdos aqui no YouTube. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para todo fotógrafo: mentalidade. Cada vídeo que eu faço aqui no YouTube em relação a comportamentos, em relação à identidade do fotógrafo, em relação à rotina, disciplina, comprometimento, tudo isso que envolve a esse comportamento da atuação como um fotógrafo, eu vejo uma coisa muito legal. Muitas pessoas, além de darem um feedback positivo, elas buscam mais esse aprendizado. Então isso me dá um aspecto positivo, me dá uma resposta interna positiva de que muitos fotógrafos buscam sim esse comprometimento, essa autopromoção, esse desenvolvimento pessoal, que eu acho que é tão importante dentro de qualquer profissão. Porque, pessoal, na fotografia, ela não exige nenhum nível de escolaridade. Exige que você saiba fotografar e que você tenha equipamento fotográfico, apenas isso. Você nunca vai ver alguém que vai te contratar exigindo um diploma escolar ou um diploma de curso superior, uma pós-graduação. Não existe isso. Então, para você ser um fotógrafo, como ela não exige um nível de escolaridade, exige que você tenha esse comprometimento pessoal de aprendizado, que você busque estudar e aprender por conta própria como se tornar um profissional qualificado na área de fotografia. E quando a gente fala sobre comprometimento e disciplina, está diretamente ligado à mentalidade que você tem como fotógrafo. Então, se, por exemplo, você tem uma crença limitante na sua cabeça, você, ao se comparar com outros fotógrafos, você se julga não necessário o suficiente, que você não tem conhecimento suficiente, e isso se limita na sua cabeça, de fato, você nunca vai progredir. Mas quando você analisa e se compara ao ponto de você saber que aquele fotógrafo que alcançou um certo sucesso, em que você acredita que tenha sido um sucesso, e você também é capaz de chegar até lá, as coisas já mudam. Ali você já desbloqueia algo na sua mente que faça com que você possa, sim, buscar alcançar os seus objetivos para que você se torne esse profissional de sucesso que você tanto almeja. Então eu costumo falar que para você ter uma boa mentalidade, o comprometimento e a disciplina é o primeiro ponto, onde você de fato se compromete como um profissional buscar aqueles meios que vão fazer você se perpetuar na carreira. A área da fotografia é uma área que é muito fácil a porta de entrada. Você precisa apenas procurar clientes, ter o equipamento necessário e começar a trabalhar. Então, existem fotógrafos que fotografam com celulares, por exemplo. Ali ele já tem algo que todo mundo tem, né? Que é o celular de fato. Então ele vai pesquisar, estudar, aprender a fotografar, aprender quais são os melhores ângulos, quais são as melhores luzes, ou talvez nem vai começar dessa forma, mas ele pode começar assim, de fato começar. E o que vai mudar essa pessoa de uma pessoa que já quer entrar de cabeça, pegando um acerto de um CLT, já comprando os equipamentos fotográficos mais caros para iniciar, é a questão do comprometimento e da disciplina. Porque, pessoal, eu conheço fotógrafos que têm mais de 10, 20 anos de experiência que não atingiram o mesmo nível de sucesso na carreira do que alguns fotógrafos que começaram a fotografar no ano passado. Então, o que tem de tão diferente nesse profissional que já fotografa há muitos anos, desse profissional que começou o ano passado? Disciplina e comprometimento. O quanto que você está comprometido com aquilo que você acredita em atingir o nível de excelência dentro da profissão que você acredita. E para você ter esse comprometimento, essa disciplina, entra num segundo ponto que eu acredito que é muito importante para a mentalidade do fotógrafo, que é a questão de buscar sempre uma qualificação. Então, o fotógrafo, por mais que não tenha uma exigência de porta de entrada para que você atue, ele exige que você aprenda a fotografar. É claro, é óbvio, por mais que a gente tenha câmeras automáticas, até mesmo no celular, você não vai se tornar um fotógrafo simplesmente porque você coloca a sua câmera automática e começa a fotografar. Você vai ter que buscar qualificação, então você vai ter que buscar aprendizados e você vê que tem diversas palestras, diversos congressos, diversos cursos sendo vendidos dentro da fotografia e esses profissionais buscam essa qualificação para que eles alcancem um nível que eles almejam de sucesso dentro da fotografia. Isso é importante, pessoal. Eu já ensino fotografia aqui no YouTube já há 3 anos, quase 3 anos. E mesmo ensinando fotografia aqui no YouTube,
No ano de 2024, eu fiz especialização dentro da área da fotografia e para o ano de 2025 eu também já tenho uma especialização programada, já paga, onde eu vou a uma cidade vizinha aprender alguns conceitos da fotografia com fotógrafos mais experientes que eu. Então isso mostra que mesmo eu tendo a capacidade de ensinar fotografia, tendo a capacidade de entender sobre equipamento, iluminação, eu ainda assim busco uma qualificação, porque não é o suficiente. Eu sabendo o suficiente para atender cliente, para poder vender, não quer dizer que eu sei de tudo. Então isso basicamente, entender e buscar essa qualificação diária, para mim é muito importante. Então entenda, mesmo que você sabe fotografar, buscar a qualificação nessa área que você atua é sempre importante para que você alcance e progrida cada vez mais. E isso está diretamente ligado a um terceiro conceito da mentalidade que eu gosto de falar, que é você ser capaz de enxergar e se adaptar a mudanças, porque é aí um ponto-chave em que alguns fotógrafos experientes do passado estão presos e fotógrafos novos estão avançando, porque muitos deles se prendem a conceitos do passado e não se adaptam às mudanças que estão acontecendo diariamente. Isso faz com que eles fiquem presos no tempo e não evoluam. Então eles vão ficar estagnados até um certo ponto em que aquilo vai fazer com que a carreira deles decaiam, ao contrário de quem está aceitando as mudanças, está se adaptando e com isso está evoluindo mais. Então quem aqui, por exemplo, já fotografou um evento e já se deparou com um Story Maker dentro do mesmo evento? Então a gente acha muito ruim ter um profissional ali que está filmando com o celular, então você acaba discriminando esse profissional, tendo um preconceito com ele e você acredita que uma falha que você possa cometer dentro desse evento seja culpa desse profissional. Mas acredite, isso é a mudança. Esse tipo de profissional hoje ele está atuando forte no mercado. Pode ser que no ano que vem não esteja mais, que ele caia em desuso, pode ser também, mas isso é a mudança acontecendo. Então se você consegue se adaptar a ela, consegue atuar da melhor maneira, consegue entender o funcionamento dela, você vai se sair bem, você vai conseguir progredir como um fotógrafo. E um quarto ponto que a gente pode falar sobre essa mentalidade do fotógrafo é você ter metas e objetivos. Então quando você inicia na fotografia, a primeira coisa que você quer saber fazer de fato é aprender a fotografar. Então você começa a entender como que você pode vender, como que você pode atender, como que você pode aprender edição, fazer uma entrega melhor. Então tudo isso está ligado a uma cadeia de aprendizado que você vai escalando aos poucos e todo mundo já passou por isso. Todo fotógrafo já começou cobrando barato ou não cobrando nada. E tem muitos fotógrafos que acham ruim quando vê um fotógrafo cobrando barato, sendo que ele mesmo já passou por essa situação. E eu costumo falar, pessoal, que o fotógrafo que cobra barato e o fotógrafo que cobra o preço justo, eles não estão diretamente ligados, porque quem paga barato por um serviço de fotografia já não ia fechar com quem cobra mais caro. E quem cobra mais caro não quer aquele cliente que paga mais barato. Então eu não acho que eles estejam ligados a ponto de você se preocupar com esse tipo de concorrência, entende? E também, aquele fotógrafo que cobra barato, ele vai chegar em um ponto de inflexão, em um momento da carreira dele, em que ele vai ver que se ele continuar cobrando aquilo, ele não vai progredir, ele não vai conseguir reinvestir no próprio equipamento, conseguir alcançar equipamentos melhores, conseguir alcançar cursos e aprendizados que ele possa vir a fazer. E hoje, quando eu cobro um preço justo, eu reinvisto na minha própria empresa, né? Eu costumo falar que todo fotógrafo ele tem a sua própria empresa. Então, eu invisto em cursos para minha especialização, eu invisto no espaço em que eu atuo, que eu atendo o meu cliente, eu invisto nos equipamentos que eu utilizo para melhorar a qualidade das minhas entregas e com isso eu vou cada vez mais progredindo. Então quando você tem metas e objetivos, você vai alcançando esses níveis que você almeja, né? Então, hoje, se eu atendo menos clientes e ganho mais, é porque eu tinha isso como um objetivo, metrifiquei metas ali que eu conseguia alcançar para conseguir chegar até esse objetivo. Então, por isso que esse ponto é tão importante. O quinto ponto que eu quero falar sobre a mentalidade do fotógrafo é você identificar os seus pontos fracos. É muito comum a gente ver fotógrafos, principalmente fotógrafos com experiência,
que têm um ego muito inflado. Então são fotógrafos que eu acompanho de perto, em que a única coisa que eles sabem fazer é mostrar os equipamentos deles nas redes sociais. Então tem muitos fotógrafos que gostam de desfilar mostrando o quão foda é o equipamento que ele está utilizando, o quão foda é a vida que aquele fotógrafo está levando, né? Então é muito comum a gente ver, por exemplo, na área financeira, alguns mentores ali desfilarem com carros importados, mostrando como aquilo é uma vida que você nunca vai ter, em que se você quiser você tem que acompanhar eles. Isso existe também na fotografia. Então existem fotógrafos que desfilam aqui, ó, conversando e mostrando a câmera ali, a última câmera que lançou, mostrando quão foda eles são por terem o último equipamento que foi lançado. Não é desmerecendo o trabalho deles, muitas vezes esses fotógrafos se dedicaram de fato para chegar ali onde eles estão, porém, inflar o seu ego, mostrar ali que você tem uma aparência de um ser divino, de um ser superior, acaba te limitando. Então, acaba fazendo com que você não enxergue pontos fracos dentro da sua própria atuação, dentro da sua carreira. E, gente, enxergar um ponto fraco em você é quase uma virtude. Se você sabe que você está errando em um determinado ponto, que você tem um defeito, isso é um motivo para que você possa progredir e melhorar. Então, talvez você analise um fotógrafo e fale assim, porra, por que esse fotógrafo vende tão bem, ganha tão bem e eu não consigo chegar lá? Talvez você deposita a sua falha num outro motivo que você não saiba explicar. Talvez você ache que aquele fotógrafo tenha sorte, talvez você ache que ele tenha algum privilégio que você não tenha, mas você não enxerga o que você não está atuando para chegar até lá. Então, como eu falei, talvez você não tenha metas, talvez você não tenha objetivos, talvez você não saiba como você está atuando. Então, eu já vi experiências de fotógrafos, por exemplo, que não se preocupam além do fato da fotografia. Então, saber vender é muito importante, saber atender é muito importante, saber recepcionar é muito importante. Só que tem fotógrafos que não se preocupam com isso, não se preocupam em como vão atender o cliente, se está sendo cortês, se está sendo egocêntrico, se está sendo rude com o seu cliente. Não se preocupa em como vai recepcionar esse cliente quando ele vier até você, como você vai cumprimentar, como você vai conversar com esse cliente, gerar uma identificação, uma conexão com esse cliente. Então, isso tudo é muito importante. Agora, se você não analisa isso, acaba sendo um ponto fraco seu e é um ponto a se analisar. Então, leve-se em consideração, tente analisar os seus pontos fracos para que você estude e para que você progrida e se torne um fotógrafo melhor. O sexto ponto é identificar padrões de erros e acertos. Então, o que você faz que você está errando, que você deve melhorar, e o que você faz que você está acertando, que toda vez que você faz, você obtém um sucesso muito bom. Igual, pessoal, é muito legal, porque muitos clientes que vêm até mim, ou até outros fotógrafos, falam assim, Jean, como que você sempre tem na cabeça uma pose que você vai fazer com seu cliente? Não chega a te dar branco na hora H de não saber como fazer o cliente posar, qual pose fazer. Pessoal, é muito simples. Eu comecei com poucas poses. Então, sempre que eu notei que aquela pose dava uma boa foto, eu sempre repeti ela. É simplesmente básico assim. Então, quando eu estou editando uma foto de uma gestante, por exemplo, em que eu vejo que uma pose ficou muito bonita e todo o ensaio ela fica muito bonita, eu sempre mando ela repetir aquela pose, principalmente em momentos que eu não estou sabendo como dirigir aquela modelo. Então, às vezes eu já estou pensando aqui qual vai ser a próxima pose e eu não consigo pensar, eu me lembro daquela pose que sempre deu certo. Então, mesmo que eu tenha que mudar completamente a pose que a modelo está. Então, por exemplo, vamos supor que é uma pose em que a gestante está sentada no chão e eu estou fotografando ela de pé. Eu simplesmente mando ela sentar no chão, a gente vai fazer aquela pose, mesmo que depois dela ela tenha que levantar de novo para a gente continuar o ensaio de pé. Aquilo não vai fazer com que a cliente note que eu quebrei o padrão de continuidade, mas vai fazer com que você demonstre que você tem uma experiência, uma bagagem para deixar o seu cliente mais confortável e saber de fato que você está sabendo o que você faz. E com isso, também reparar o que você está fazendo de errado. Então, por exemplo, eu que estou atuando muito em estúdio, existem iluminações que eu faço que quando eu vou ver o resultado, eu vi que não ficou tão bom. Então eu evito repetir esse tipo de iluminação que não deu certo em um outro cliente. Então eu tento descobrir aonde eu estou errando sozinho. Então às vezes eu trago a minha esposa, a Vanessa, aqui para o estúdio, tento repetir aquela iluminação que não deu certo, para ver aonde que eu errei, para eu poder acertar e atuar com outro cliente. Então, saber encontrar os seus erros e acertos
também é importante. E o sétimo e último ponto para você ter uma ótima mentalidade como um fotógrafo é você saber respeitar o seu descanso e o seu tempo livre. Então, quando você tem um tempo livre, a gente que é autônomo, a gente costuma pensar assim: putz, eu estou perdendo dinheiro, eu podia ter agendado um ensaio para o dia de hoje. E pessoal, é uma coisa que eu sofri muito no ano de 2024, quem me acompanhou de perto viu que eu tive burnout por um excesso de trabalho, porque a gente tem essa preocupação de que se a gente está trabalhando, a gente está tendo sucesso, e se a gente não está trabalhando, a gente além de perder dinheiro, a gente pode perder cliente, pode não conseguir vender no mês seguinte. Então a gente tem essa mentalidade que é uma mentalidade de escassez, né? A gente acha que a gente nunca é o suficiente. Então, conforme a gente está trabalhando e atendendo, a gente vai achando que isso que é sucesso. E eu tenho uma meta e um objetivo para esse ano de 2025 de atender menos. Então, assim, é complicado você ter essa mentalidade para pensar que eu trabalhei muito em 2024 e eu não quero trabalhar desse tanto, quero trabalhar com mais qualidade. Então, se livrar dessa crença limitante de que se eu trabalhar menos, eu vou ganhar menos, é uma conquista pessoal. Então, respeite o seu tempo livre, respeite o seu aprendizado, e isso vai fazer com que você se sinta muito melhor pessoalmente. São nos momentos de descanso que eu consigo analisar o quanto que eu estou crescendo e me desenvolvendo. E longe de querer me comparar e dizer que eu sou o melhor naquilo que eu faço, não quer dizer que eu seja ruim ou o melhor. Quer dizer que eu estou avançando e melhorando, principalmente em comparação comigo mesmo. Em um vídeo anterior que eu conversei com vocês sobre essa questão de comparação, eu falo justamente que um ponto-chave é você se comparar consigo mesmo, ver se você de fato está progredindo e se desenvolvendo. Por isso que eu vou fazer uma especialização nesse mês de 2025 em uma área que eu já atuo com excelência, porque eu quero buscar aprimoramento, saber aonde eu estou errando, buscar métodos novos de atender, de recepcionar, de ter uma excelência dentro da minha fotografia. Então, pessoal, a mentalidade do fotógrafo está diretamente ligada a todos esses pontos chaves em você ter essa disciplina, em você ter essa conquista pessoal, esse desenvolvimento pessoal e sempre estar progredindo para que você seja sempre uma pessoa e um fotógrafo melhor. Pessoal, ficou alguma dúvida, algum questionamento, pode utilizar o campo de comentários aqui embaixo. E se esse vídeo foi útil para vocês de alguma maneira, o que eu peço em troca é que vocês deixem o like aqui no vídeo, compartilhe com algum amigo de vocês que precisa saber dessa mensagem, se inscreva aqui no canal caso você ainda não seja inscrito e ative o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu, tchau, tchau!